Amém. Mais profundas, conhecimentos que a gente ainda não tem, bênçãos muito grandes aí, eu estou falando na saúde, nas finanças, na carreira. Eu estou com expectativas altíssimas para essa semana. Acho que talvez é uma das semanas dos últimos tempos de maior expectativa minha. E além disso, é o que eu sinto que Deus está colocando à disposição para a gente, um tempo especial. Amém? Eu creio, Maio. Uma pessoa outro dia falou que Fala aí, Deus gente. nos espera no nível da nossa expectativa. Eu creio. Amém. Deus está Eu esperando. acho que foi Bill Johnson que falou que quando nós abrimos para receber tudo que Deus tem para nos dar, Ele vai ficar à vontade para nos dar. Amém. Muito boa essa frase, né, do Bill Johnson. Conforme, como é que é? Repete aí. Perdeu. Vamos lá. Então, vamos falar essa semana, acho que se Deus quiser, a gente vai falar a semana inteira sobre essa vida transbordante, amém? Eu estava meditando um pouco sobre isso e lembrei de alguns fatos bíblicos e expressões bíblicas que nos revelam isso e nos levam a acreditar, né, numa vida transbordante, numa vida abundante. E eu queria que você lembrasse de Moisés no monte, falando com Deus durante 40 dias e 40 noites. Ou seja, Deus tinha muita coisa para falar para Moisés. Eu não consigo imaginar essa relação que ele experimentou lá, porque são coisas ainda que estão aí na minha expectativa. E eu sei que um dia nós teremos experiências como Moisés teve ali. Do monte está aparentemente em chamas, de a presença de Deus tomar o lugar e ele ficar 40 dias e 40 noites, só recebendo o que Deus tinha para ele. Ali são 7 capítulos só para contar essa história. Então, tem muita coisa acontecendo ali. Durante 7 capítulos, Moisés está parado recebendo de Deus, recebendo algo incrível de Deus. Você tem ideia? Para mim, isso é tão grande, é um dos fatos, um dos maiores fatos da Bíblia é essa experiência de Moisés. Eu acho que é maior do que muitas histórias que são mais famosas na Bíblia, que a gente usa mais como referência. Essa história ela é mais impactante. Eu acho que ela é mais relevante e ela é mais profunda do que algumas referências que usamos. E só no 7º capítulo que Deus vai falar sobre as leis com Moisés. É só no final desses 40 dias que ele vai falar sobre a lei. Parece que ele está 40 dias falando de lei. Não, esse não era o que Deus queria revelar. Deus estava revelando outra coisa ali. Queria que você imaginasse o que Deus está revelando para Moisés nesses 40 dias. Esses, sei lá, 38 dias, sem falar de lei, sem falar nada, 39 talvez. Para ter uma ideia, a criação, a gente tem um capítulo para falar da criação. Capítulo 2 já começa a repetir o que foi dado no capítulo 1. Então, toda a terra, todo o universo, toda a criação, os planetas, as plantas, os animais, o homem, tudo é criado em um capítulo. E aí Deus tem 40 dias ou 7 capítulos para falar com Moisés. Deus tem coisas profundas e muito grandes. E essa explanação é para você se abrir, para pensar nisso. O quanto é muito maior a expectativa de Deus, o que Ele quer me entregar, do que o que eu estou pronto para receber, até do que eu estou imaginando. E como o Rei abriu aqui com a fala do Bill Johnson, nós impedimos isso. Quando a gente não se abre, Deus não se sente à vontade, Ele não consegue entregar tudo. É tão verdadeiro isso que Jesus quer sentar com a gente, ceiar com a gente, ter tempo com a gente, mas ele fala, primeiro você abre a porta. E aí se você abrir a porta, porque eu estou batendo, e eu sei que no coração de cada um de nós, na mente de cada um de nós aqui, tem um chamado, dizendo, abre a porta, quero estar com você. Ontem a gente aprendeu muito, se você não assistiu a mensagem de ontem, assista. Você vai ter chaves, ensinos,
revelações a respeito de adoração que provavelmente você não vai ter em outro lugar, no sentido assim de abertura dentro de culto. Então foi quase uma escola mesmo ontem à noite, foi tremendo e são trechos que você precisa isolar e estudar, porque a adoração, além de ser um reflexo de tudo que está dentro da gente, ela é um exercício daqueles que estão no reino. Então é algo que eu preciso ter prática. E a adoração revela a Deus. E se eu não tenho adoração, eu não estou revelando a Deus. Então eu fico imaginando Moisés ali, nesse monte. Fico imaginando a experiência que os homens de Deus tiveram de, de experimentar um Deus revelado, ver com os próprios olhos, tocar nesse Deus. José, quando ele está no Egito, ele já está com muito bem sucedido, ele é um governador importante, o mais importante do Egito, e ele encontra com os irmãos dele que tinham jogado ele na cisterna, lá no buraco, que tinham vendido ele como escravo, e José simplesmente, quando vê os irmãos, quando ele encontra os irmãos e ele se revela aos irmãos, ele diz assim: diga ao Pai, ao nosso Pai, tudo o que viram e ouviram. A adoração é isso, é eu revelar tudo que eu tenho visto e ouvido, tudo que eu tenho experimentado. Por isso que a Gra falou assim, de repente você chega no culto e você não tem nada para entregar, está tendo a adoração e você não consegue estar livre para adorá-lo. Então, eu preciso revelar aquilo que tem visto e ouvido. E aí eu quero te perguntar, o que Moisés viu e ouviu durante 40 dias? E o que você tem visto e ouvido? É comparável, está aproximando disso que Moisés achou ou não? Encontrou, experimentou? Claro que não, a gente sabe que aquilo foi uma experiência espetacular, mas ele também se transfigurou para 3 homens íntimos dele. Jesus se transfigurou para Pedro, Tiago e João. Ele se transfigura, mostra algo e diz assim: não conta para ninguém, não. Porque isso aqui é para os íntimos, para aqueles que querem experimentar coisas maiores e mais profundas. E talvez a gente entre numa linha teológica e, mas eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. A única coisa que eu quero te pedir para crer e ativar a sua fé é: Deus tem coisas maiores do que podemos imaginar. Então, com certeza, em algum momento vai esbarrar no seu sistema de crenças e vai exigir que ele se quebre, que ele aceite algo maior do que ele pode imaginar. A entrega que José está fazendo, falando, entrega para o meu pai, entrega o que vocês estão vendo, entrega o que vocês estão ouvindo, essa é uma referência do que é uma adoração. Então, quanto mais eu conheço, mais eu adoro. Quanto eu mais sou íntimo, mais eu tenho o fluir do Espírito na adoração. Na verdade, a Bíblia diz assim que nós não podemos ter nada que não seja dado do céu. Então, até a adoração, ontem foi citado isso também, ela é um fluir natural do Espírito em mim. Ela não é um sacrifício humano. Eu entrego louvor dessa forma, mas a adoração eu só entrego aquilo que já está fluindo em mim. Daí a necessidade de eu ter mais intimidade, mais profundidade. Talvez nós não sejamos todos adoradores. Talvez nós não sejamos adoradores maduros, se somos adoradores. Por isso que Deus está sobre a terra, buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele não está buscando louvor. Ele não está buscando as ofertas naturais. Esses são princípios que a Bíblia dá, mas o que Deus está buscando é o seu coração fluindo, cheio do Espírito Santo. Então, quanto mais eu conheço, mais eu adoro. A criação adora Ele, dentro do que ela conhece. Cada vez mais você vê revelação na criação. Quanto mais os cientistas exploram, mais eles descobrem revelação do Senhor. Bom dia, Gra. A Gra está aqui.
Então, tudo é por ele e para ele. Tudo que eu faço é por ele e para ele. Tudo que eu produzo é por ele e para ele. E eu passo a semana inteira, às vezes o mês inteiro, às vezes o ano inteiro, preocupado em produzir algo. E essa preocupação em produzir algo normalmente não tem a ver em produzir para ele. Tem a ver produzir para me suprir. E é na adoração que eu encontro o coração do Pai e encontro uma pessoa ali dentro desse coração, uma pessoa manifesta, que é quem resolve todos os meus problemas, quem faz a minha vida transbordar. Então, o caminho de ter uma vida transbordante não é uma fórmula, não é um conhecimento técnico, não é uma maneira de agir, não é um estilo de vida, mas é aquele que eu conheço quando estou com ele. E aí, como eu quero te estimular a ler o capítulo 8 de Provérbios, tá? Que vai falar dessa pessoa que eu queria trazer, quem promove os benefícios da sua vida. Ela se chama sabedoria. Então, quanto mais eu conheço, mais a sabedoria também, a sabedoria é uma pessoa, ela me ajuda a manifestar e a adorar. Esse é o caminho. Eu vou lá buscar, conheço mais e a sabedoria me dá mais fontes para eu poder adorar. Então, eu revelo mais a Deus, eu revelo mais a Cristo quando eu acho essa sabedoria. E essas são fontes transbordantes, a sabedoria. São fontes que me fazem avançar. E da mesma forma que eu trato o Pai, é a forma que ele me trata. Da mesma forma que eu trato o Filho, que eu trato Jesus, é a maneira que ele me trata. Isso é uma palavra de exortação, porque muitas vezes nós não temos tratado ele como convém. E se eu o rejeito, ele vai me rejeitar. Isso é bíblico. Se eu me aproximo dele, ele se aproxima mais ainda de mim. Se eu abro a porta, ele vem e ceia comigo. E eu provo dos melhores manjares com ele, que a sabedoria dele vai disponibilizar para mim. Então, sobre o Provérbios 8, ele vai falar sobre a sabedoria. E ela diz que foi criada para algo. A sabedoria foi criada para um objetivo. E aqui vão conhecimentos muito importantes para o nosso avanço dessa semana. Provérbios 8, 24, não sei se o Gide pode ajudar, ou o Isa aí, diz assim: quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, fui gerada. Ela vai falar também que quando não existia nada, a terra não existia, ela ainda já existia. Então a sabedoria, ela acompanha toda a criação de Deus. A sabedoria, ela se alegra e se agrada e se delicia, a Bíblia diz, durante a criação de Deus, durante a sua criação, quando te criou. Verso 26 é muito interessante, diz assim: ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, nem as primeiras partículas. Não tinham sido criadas, eu estava ali. E quero te fazer uma pergunta: o que a sabedoria provoca em nossas vidas? A sabedoria do alto, estou falando. Agora, todo conhecimento técnico é importante, todo acadêmico é importante, tudo que eu posso aprender hoje da ciência é muito importante. Mas eu hoje quero te trazer algo transbordante, algo maior do que o conhecimento que você já adquiriu ou pode adquirir naturalmente. Esse nível de sabedoria que ela pode provocar na sua vida. Reações maiores do que você pode imaginar. Reações, efeitos, benefícios, experiências maiores do que tudo que a Terra tem para produzir hoje e que o conhecimento científico tem que pode produzir em você. E aí, no verso 20 do capítulo 8 de Provérbios, diz assim: façam andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo. Muitas pessoas me perguntam assim: mas eu queria ser justo, eu queria andar direito, eu queria... O segredo é alcançar a sabedoria. É ela que te leva pelo caminho da justiça. É a sabedoria que me leva por essas veredas de juízo. Então, quando eu conheço uma pessoa que ela anda na justiça, eu tenho certeza, ela já conheceu a sabedoria. E o verso 21 diz: para que faça herdar bens permanentes. Se essa é uma semana de experiências transbordantes e grandes,
A sabedoria é quem vai nos ajudar aqui. E ela faz a gente herdar bens permanentes. Por quê? Porque o que ela nos faz herdar não se corrompe amanhã, não se perde amanhã. Está além do que eu posso produzir com meus braços ou com a minha mente. Permanentes aos que amam. E eu encha os seus tesouros. Esse é o desejo de Deus. Ele criou todas as coisas, mas antes ele tinha criado a sabedoria para nos encher dos tesouros dele. Tesouros permanentes. Tem uma história que eu já contei numa pregação, que um pai muito rico, milionário, ele perde o filho na guerra e ele decide leiloar todas as obras de arte, são valiosas que ele tem, e no dia do leilão ele pede a ajuda do servo desse filho dele, um homem já velho que acompanhou toda a história do filho, que amava muito o filho dele, e o servo está ali ajudando. E na hora do leilão, muitas obras de arte famosa, muitas pessoas esperando para dar os seus lances. E aí, a primeira obra é uma obra pintada pelo filho dele. E aí, essa obra, ela é feia, é simples, ela não tem nada demais, nada de atraente, mas e ninguém dá nenhum lance. E aí, esse senhorzinho, que foi servo desse jovem, desse homem, ele se levanta e entrega tudo que ele tinha para comprar aquela obra. E aí o leiloeiro vende a obra para ele no preço que ele pediu e encerra o leilão. E todo mundo escandalizado, mas por quê? Eu estou aqui para comprar as obras de arte, o que vai acontecer? Havia uma cláusula que aquele que levasse o filho levaria todas as outras coisas. A Bíblia também nos diz isso, que aquele que leva o filho, que recebe o filho, que tem a vida do filho como prioridade na sua vida, tem todas as outras coisas, todas as outras coisas. Se eu não tenho conduzido a minha vida como aquele que recebeu o filho na totalidade da minha vida, em todas as áreas da minha vida, eu com certeza ainda não tenho provado da abundância do Senhor. Então, o segredo da abundância de alcançar é o que a sabedoria nos diz, é através do filho. Toda a escritura nos revela isso. Toda a escritura nos revela que é por ele e através dele. Toda adoração é para ele. Ele foi colocado como nome sobre todo nome. E enquanto isso não é verdade, por exemplo, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, enquanto não é prioridade, algumas pessoas têm falado assim, pastor, eu estou ocupado, tenho isso, tenho aquilo. Enquanto não for prioridade na sua vida, você não alcança as coisas que são permanentes. Os tesouros e as delícias que a sabedoria quer te trazer. E esse é um chamado. Tem uma música que chama Maranata, que diz: És perfeito, Jesus, em todos os seus caminhos. És perfeito. Isso assim, é uma coisa impactante para mim quando eu penso nisso. Os caminhos do Senhor são perfeitos, são abundantes, são bênçãos para a nossa vida. E é assim que eu quero ir para esse final desse devocional nosso. Considerando que só existe um caminho perfeito. Só existe uma experiência perfeita, onde toda a sabedoria e toda a abundância é revelada. A abundância é transbordante, a Bíblia vai falar. Ela é revelada. E meditando nisso, eu lembrei também dos discípulos indo no caminho de Emaús. Eles estão caminhando, Jesus alcança eles, eles estão tristes, deprimidos, chateados. O sonho deles acabou. Talvez a Covid invadiu a casa deles, a empresa deles quebrou, talvez o casamento já se dissolveu, talvez ele perdeu um filho, um pai, talvez ele tenha perdido toda a expectativa da universidade que ele queria fazer e as escolas são fechadas, talvez ele tenha perdido o namorado, eu não sei, mas talvez ele estivesse triste como alguns de nós têm andado triste nesse tempo, oprimido por essas ameaças que tem. Mas eu sei que Jesus alcançou eles e tem nos alcançado hoje. E aí em Lucas 24:16 diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem.
E ele tem nos alcançado e caminhado com a gente, talvez há 10, 20 anos. E eu ainda estou buscando chaves que revelem a prosperidade, chaves que revelem as bênçãos, chaves que me tragam um conhecimento. E ele está falando assim, o caminho dele é perfeito. É ele que é a perfeição. E aí em Lucas 24, 27 diz assim, e começando por Moisés, Jesus começa no caminho falar com a gente, falar com esses rapazes. No caminho, e começando por Moisés, e por todos os profetas. Eu quero que você pense lá em Moisés, lá no monte, o que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo, Jesus está revelando agora para esses caras, para esses discípulos. Num caminho, depois de Jesus morrer, depois deles estarem frustrados, Jesus está revelando mistérios para ele e explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. É por isso que eu defendo, não existe Velho e Novo Testamento. Se você ainda está separando, você ainda não entendeu que toda a Escritura aponta para ele, para esse caminho bom e agradável, esse caminho de salvação, esse caminho de prosperidade, esse caminho de vida que se chama Jesus. Ele é a fonte de toda abundância. É nele, tudo foi criado por ele e para ele. E durante um tempo, talvez tenhamos andado cegos, andando com Jesus e cego, não entendendo o que ele está falando. Por quê? Porque ele está preferindo se revelar através das Escrituras, através da fonte de sabedoria que foi criada antes mesmo da toda a terra, toda a criação. Toda a Escritura revela Jesus. Não tem nome sobre esse nome, não tem experiência que você pode ter acima dessa. Eu creio que o Jesus estava ali no monte, junto com Moisés. Que essa é a revelação que Deus queria dar para Moisés. Eu estou revelando o meu filho para você. Nós somos privilegiados, gente. Nós estamos à mesa com ele nessa manhã. Ele tem uma ceia agora para a gente. Eu é que vou experimentar o quanto eu quero dessa revelação, dessa abundância, desses tesouros permanentes. Lucas 24, 28 a 30 diz assim, chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para longe. Tipo assim, fez que ele ia saindo. Tipo assim, vocês querem mesmo saber mais? O que eu estou entregando para vocês durante esses anos tem algum valor? Ou vocês vão continuar tomando decisões dentro da sabedoria de vocês? E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, Jesus, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe o deu. Toda a revelação vem do pão. Eu leio as Escrituras, eu conheço as Escrituras, eu estudo, eu faço teologia, eu discuto com os pastores na internet, eu discuto com os irmãos na igreja, eu faço o que eu escrevo música, posso fazer o que for, mas toda a revelação vem do pão vivo que desceu do céu. Vem de assentar a ceia com ele, vem da experiência com ele. Toda adoração vem daí, vem do partir do pão vivo. E o verso 31 diz, e abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. 32, e disseram um para o outro, porventura não ardiu em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Eu sei que o seu coração tem sido ardido, tem queimado, tem aquecido. Todas as vezes que você escuta uma palavra sobre Jesus. Eu sei porque isso acontece comigo também. É uma revelação sobrenatural, é uma experiência que a gente tem tido. E o Cristo quer se revelar na terra nesses dias como nunca se revelou, com a sabedoria superior. E eu espero que o seu coração esteja ardendo fortemente hoje, porque ele quer te dar revelações, experiências com ele, maiores do que a que Moisés teve lá naquele monte. Porque hoje o Filho revela coisas que ele não revelou no passado. Então responda a esse chamado. Toma a decisão da sua vida hoje. Se você quer uma vida e vida em abundância. E eu não estou falando só para você receber Jesus como seu Senhor, como a gente recebe muitas vezes, não. Eu estou falando assim, receba Ele como tudo na sua vida. Como tudo. Como nada mais tem sentido, tem valor, nada mais vai ser trocado
por ti, Senhor. É esse tipo de declaração que ele está aguardando. Porque esses são os verdadeiros adoradores, aqueles que entregam tudo que tem dentro deles. Talvez seja pouquinho ainda, mas entrega tudo agora. Porque se você entregar tudo, você recebe o Filho. Se você recebe o Filho, você recebe tudo. Para que você tenha vida e vida em abundância. Provérbios 8, 25 diz: antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Antes de toda a criação, a sabedoria está à nossa disposição. Antes de você existir, ele já tinha preparado a sabedoria para você. Então, verso 30, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. A vida com ele é uma vida de alegria. No meio da crise, no vale da sombra da morte, é uma vida de alegria. No meio das suas delícias. Esse é o plano de vida que Deus tem para você. Regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Por isso que Deus fala assim: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. A vida com Deus é uma vida com prazer, não é uma vida de leis, de perseguição, de peso. Provérbios 8:35 diz: porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Eu penso que quando Jesus estava no caminho de Emaús, ele disse essa frase aqui para eles: porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Se você o acha hoje, você acha a vida abundante e você alcança o favor do Senhor para sua empresa, para sua família, para sua saúde. Diga: Senhor, eu quero te achar hoje. Pai, nós te agradecemos pelo Filho e que cada um de nós aqui possa ter uma experiência íntima com Ele essa semana, durante toda essa semana. Em nome de Jesus, revela-te, nós estamos sedentos por Ti. Nós não o rejeitamos, por isso Tu não vai nos rejeitar. Nós o recebemos, por isso Tu tens nos recebido. Nós abrimos nossa casa, nosso coração hoje, para receber mais de Ti. E que possamos experimentar coisas maiores ainda que Moisés. Não porque somos melhores, mas porque o Senhor tem dado coisas maiores para essa geração. O conhecimento de Deus tem aumentado. Foi isso que Daniel falou. Nós temos sentido isso, experimentado isso, mas queremos mais fundo. Vem com a tua sabedoria e nos ajuda, nos capacita. Visita cada um hoje, ó Pai, para que não se desvie do caminho da tua justiça. Não se desvie para caminhos maus, mas que ande conforme a tua direção, as tuas veredas de justiça. Em nome de Jesus, repreendo todo espírito de ansiedade, medo, insegurança, vício, para que cada um possa ter, como aqueles rapazes no caminho de Emaús, a revelação do pão vivo. E transbordem de alegria, regozijando-se nas tuas delícias, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vocês recebem essa palavra? Deus abençoe vocês, viu?